Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Chegamos ao momento de ouvirmos a palavra que será explanada. É muito simples, meus queridos. A palavra de Deus deve ser lida, explicada e aplicada. É isso que a nossa igreja faz para a glória de Deus. Amém? É lida, explicada e aplicada. E que nós possamos tê-la como regra de prática em nossas vidas. Porque não é fácil, não é fácil. Nesse momento nós estaremos ouvindo a palavra através do pastor Luiz Ronilson. Nós convidamos o presbítero Humberto para estar orando por ele. Mais uma vez o pastor nos trará uma bênção, eu sei disso, um alimento para todos nós. Oremos todos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te adoramos. Por amor, o Senhor morreu por nós. Amém. E aqui nós estamos, Senhor, como frutos deste amor tão grandioso, imensurável, incompreensível, mas é um amor real, é o amor de Cristo pelos seus filhos. Amém. Nós te adoramos, Senhor, por tudo. Eu te peço nesse momento, Pai amado, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala ao coração do teu servo mais uma vez. Sopra o teu sopro e que a palavra do Senhor se faça presente mais uma vez aqui, explanada aos nossos corações, para que vidas sejam transformadas, sejam impactadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Que nós possamos receber de bom grado esta palavra e que ela possa frutificar em nossos corações, para que a nossa vida seja um reflexo de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. Capítulo 10. Josué, capítulo 10. E neste primeiro momento, como se estivéssemos prontos para assistir um filme, iniciaremos do último capítulo dessa história, ou o último episódio dessa história. Então, leremos dos versículos 26, os versículos 26 e 27. É como se pulássemos, ou lendo um livro e você logo lesse o último capítulo, ou a conclusão do livro. Propositadamente faremos isso agora e queremos também, mais uma vez, como sempre, louvar a Deus pela presença do pastor Leandro César. Eu sempre troco, né, guerreiro? É um prazer tê-lo conosco. Vocês são amados por esta igreja. Está aí o diretor do Seminário Betânia. Seminário Evangélico Betânia. Faz um trabalho lindo aqui no Vale e em todo o Brasil. Quem esteve na Juvep, está ali, Vera Plácido esteve lá, não é? E outros mais estiveram lá. Presbítero César e Raquel estiveram lá no encerramento. E quem participou lá dos 4 dias de evento, tiveram um pouco a noção, ficaram lá surpreendidos, semelhante a mim, do quanto o Seminário Evangélico Betânia tem feito, gente. Que coisa linda, que maravilha. Gente formada nesse seminário, fazendo missões transculturais. Gente formada nesse seminário, preparando agora outros missionários aqui no Brasil mesmo. Que maravilha, não é, pastor Leandro César? E a nossa igreja é uma parceira desse seminário. Nosso colégio pastoral, a igreja, através do seu colégio pastoral, é uma parceira desse seminário. E nós queremos fazer mais parcerias com eles, apoiá-los mais ainda, porque o reino de Deus está acima das denominações.
A gente não precisa negar as nossas peculiaridades presbiterianas e reformadas para apoiar o reino. Aliás, o reino não permite. Nós temos dito que o reino comporta denominações, mas jamais se deixará ser patenteado por nenhuma delas. Jamais. Ele comporta denominações, mas jamais se deixará ser patenteado por nenhuma delas. Ele está acima de todas. Louvado seja o nosso Deus. E louvamos ao nosso Deus pela vida do nosso colégio pastoral, que tem tido essa visão de reino. Deus tem dado essa visão de reino. A gente mantém a nossa tradição reformada. Mas a tradição reformada saudável, ela empurra a igreja para isso mesmo, para a catolicidade da igreja. E não confunda a catolicidade com um dos ramos do cristianismo. Não confunda. Ok? E pastor Leandro, se quiser tomar cedo conosco, por favor. Pode, tem uma cadeira ali sobrando, viu? É sempre bom tê-lo aqui. A gente acha isso de suma importância também. Tá bom? Então venha, por favor, tome assento conosco. É uma honra para nós. Um dia desses ele disse: eu amo essa igreja, pastor, eu amo esses irmãos. Eu digo: e os irmãos amam você também. Aliás, aqui acolá a esposa dele intima ele para vir aqui, não é? Eu não vou dizer a razão, não é? É porque ela ama também esta igreja. É um prazer, guerreirão, tê-lo aqui conosco. Tem mais algum pastor aqui nos visitando? Levante a mão, que a gente não conhece. Tem não é? Por que estamos perguntando? Porque aqui praticamos a cultura da honra. Aqui praticamos, na perspectiva bíblica. Então vamos lá. Vamos para a leitura, o último episódio dessa história, dessa narração. Todos juntos? Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna, puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Esse é o episódio final de uma história que nos é apresentada no capítulo 10 de Josué, mas que ela tem o seu início no capítulo 9. No capítulo 9 nós encontramos os gibeonitas, lembram? Os gibeonitas fazendo as pazes com Josué e Israel. Lembram do capítulo 9? Eles se renderam a Josué, eles se renderam a Israel. Claro que para isso usaram de um expediente que Deus reprova, mas ainda assim eles se renderam. Em virtude dessa rendição, em virtude dessa aliança feita com Israel, o povo de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, no capítulo 10, 5 cidades-reinos, com seus reis, partiram para cima dos gibeonitas. Está aqui, ó. Partiram para cima de Gibeão. Eles não gostaram desse acordo de paz feita entre os gibeonitas e Israel. 5 cidades-reinos, porque de fato assim era configurado. Existiam cidades-reinos, cidades-estados, com seus reis. É assim que no capítulo 10 a história começa. Uma coalizão liderada, sabe por quem? Logo no primeiro versículo diz, quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, e Jerusalém até aqui, nesse exato momento ainda não era Jerusalém tomada. Não era Jerusalém ainda como templo, onde ficava o templo de Deus, seria depois.
Adonisedeque liderou uma coalizão e partiu para cima dos gibeonitas, porque eles não gostaram, eles não aceitaram essa aliança. Até então, os gibeonitas estavam do lado deles, do lado desses 5 reis, conhecido também como os amorreus, povo que habitava nas terras de Canaã. Terra essas prometidas por Deus ao seu povo. O liturgo desta noite, o presbítero Moisés, leu Êxodo 34, e lá nós encontramos o próprio Deus prometendo: vocês vão expulsar dessas terras os cananeus, os heveus, os amorreus, e com eles não façam aliança. Lembram? Pois é. Também no capítulo 10 de Josué, nós encontramos agora os gibeonitas pedindo socorro a quem? Pedindo socorro ao povo de Deus, pedindo ajuda a Josué, pedindo ajuda ao povo de Deus. Interessante, não é? Vejam só, capítulo 10, Bíblia aberta, e eu estou aqui com uma Bíblia de letra super gigante, porque o colégio pastoral, todos aqui já se aproximando da casa dos 50, só tem um aqui que se acha novinho, não é? Mas ele não é mais novinho não, que é o presbítero Humberto, não é? Mas todos aqui já na casa dos 50, e a primeira consequência é a visão. É a visão, guerreiro. Então, olha aqui a bichinha, a letrazinha pequena. Entendeu? O presbítero... Peraí, eu tenho que trazer uma Bíblia grande para aqui. Vai ser assim agora todo domingo, para socorrer os meus colegas e a mim mesmo. Primeiro a mim. Capítulo 10 aberto, preste bem atenção, versículo 6. Observem. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se juntaram contra nós. Então vejam, primeiro, uma coalizão parte para cima de quem? Do povo de Gibeão, os gibeonitas, porque não gostaram da aliança que fizeram com Josué e com Israel. Segundo o texto, o narrador narra o próprio povo de Gibeão pedindo socorro a Josué e ao povo de Deus. Terceiro, a resposta de Josué e do povo de Deus, versículo 7. Então Josué partiu de Gigal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. Ou seja, pediram ajuda, e qual foi a resposta de Josué e do povo de Deus? Estamos aqui. E partiram. Vejam o texto. Então Josué partiu de Gigal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. Essa é a terceira cena. A primeira, uma coalizão de 5 reis partindo para cima dos gibeonitas, porque não gostaram da aliança que fizeram com o povo de Deus. Segundo, os gibeonitas agora pedem socorro ao povo de Deus. E terceiro, o povo de Deus oferece socorro. Agora daqui para frente eu quero destacar nesse processo de compactuar a história, a narrativa, eu quero destacar aqui algumas notas que o próprio texto nos oferece. Versículo 8. Quarto lugar. Como foi que o próprio Deus de Israel reagiu a isso? Versículo 8.
E o Senhor disse a Josué, todos juntos: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Você prestou atenção que Deus fala no singular? Por que ele fala no singular, gente? Porque Deus, ele leva a sério a própria ordem que ele estabelece. Josué estava ali representando a ele mesmo e ao povo dele. Ninguém vai resistir a você, Josué. Em outras palavras, sinônimo, ninguém vai resistir ao meu povo. Dá para lembrar alguma coisa aqui do primeiro capítulo? O que é que diz Josué, o primeiro capítulo, versículo 8 e 9? Por favor, vamos lembrar esse texto aí. Josué, o primeiro capítulo, os versículos 8 e 9. Vejam só se não é isso que o Senhor diz para ele também. Todos juntos. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido, Josué. Agora o 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, Yahvé, seu Deus, todos juntos, estará com você por onde quer que... Louvado seja o nosso Deus. Aí no capítulo 10, o processo de conquistar a terra já está em andamento. Agora uma guerra de uma só vez contra 5 reis, 5 cidades-estados, 5 cidades-reinos. E aí o Senhor Deus diz no versículo 8, e o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles poderá resistir a você. Essa foi a resposta do Senhor. E tendo recebido novamente um encorajamento da parte de Deus, Josué parte para cima. Versículo 9. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. Marchou toda a noite e pegou os 5 reis de surpresa. Notem aí esses destaques da história. Porque a partir dessas notas vocês perceberão a grandeza das lições que iremos trazê-las à tona aqui. Porque não são inéditas para nós. As lições que iremos compartilhar com vocês. De surpresa, Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. Próxima nota. O Deus que encorajou fez alguma coisa? Versículo 10. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de quem? De Israel. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel. E os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E os derrotou até a Seca e Maquedá. O Senhor Deus fez o que, gente? Gerou pânico. Isso é a intervenção de Deus. Ele gerou pânico nos algozes de Israel, nos inimigos de Israel. O narrador não narra em que sentido foi, como foi a materialização desse pânico. Mas o Senhor gerou confusão. Mas aí, mais uma nota aqui, queridos. Versículo 11. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na cidade de Bet-Horon, todos juntos, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Seca. E aconteceu o que, gente? E morreram. O Senhor fez cair o quê? Grandes pedras.
Dá para pensar nisso? Mas aí mais uma nota do narrador. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Aí, adiantando a compactuação da história, preste bem atenção, que aí surge uma história interessante. Um dos grandes milagres narrados por Josué. Versículo 12. Chuvas de pedras da parte de Deus. Eu fico tentando dramatizar aqui, é como se o próprio Deus pegando umas... Para eles são pedrinhas, né? E pá, pá. Oh, Deus soberano, Deus majestoso. Mas observe agora, é como se o narrador agora abrisse um parêntese para narrar o seguinte: para que tudo desse certo, algo mais teve que acontecer. Uma oração feita por Josué, uma oração ousada, uma oração fruto de fé. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse, todos juntos: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. Agora, resposta, Deus respondeu ou não? Todos juntos. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Louvado seja o Senhor. Aí os teólogos liberais ficam aí tentando queimar as pestanas para tentar explicar assim, tentando dizer que há contradição nisso, porque na verdade quem se move é a terra, em torno do sol e tal, e se esquece que aqui é uma linguagem fenomenológica, é uma linguagem da parte de quem está vendo. A Bíblia não contradiz a ciência, muito menos a verdadeira ciência, a Bíblia. Mas também se o próprio Criador quisesse mudar a rota, ele mudaria. E acabou. Deus é Deus. Uma história nos é narrada em muitos livros que uma criança numa escola foi zombada por uma professora, pois a professora estava questionando como é que pode um grande peixe engolir um homem, já que é complicado passar pela garganta do peixe, do grande peixe um homem. E a criança, segundo os historiadores, as muitas versões, ela disse, se a Bíblia dissesse o contrário, professora, eu ainda acreditaria. O homem engoliu o grande peixe, louvado seja o nosso Deus. O Criador dos céus e da terra é onipotente, é todo-poderoso. Ele é onisciente, ele conhece tudo e todos. Ele é, o que mais? Onipresente, queridos. Se fosse o contrário, acreditaríamos também. Mas vejam só, Deus atendeu o pedido de Josué. E aí no versículo, mais uma nota. Não está escrito no livro dos justos, isso que aconteceu? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, todos juntos, porque o Senhor lutava por... Então Josué voltou ao arraial em Gigal, e todo Israel foi com ele. E todo Israel foi com ele. Daí para frente, o narrador começa a narrar detalhes da prisão dos 5 reis e chega nos últimos versículos desta noite, o 26 e 27, a morte desses mesmos reis. Josué não deixou que eles escapassem. É assim que se encerra os versículos 26 e 27. A bandeira, lembram? Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Pois é, na medida em que Josué avançava com o povo de Deus, derrubou Jericó, bandeira hasteada. Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Na medida que
passou por cima de Ai e Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Agora os reis dos amorreus, 5 cidades, reinos, estados, vencidos, bandeira hasteada. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O que essa história, o que esse texto narrativo nos ensina para os nossos dias, queridos? O que a história dos gibeonitas se rendendo a Israel nos ensinam? O que esses 5 reis de 5 cidades e estados, partindo para cima dos gibeonitas, porque não gostaram dessa aliança, o que eles nos ensinam também, ainda que indiretamente? O que os gibeonitas nos ensinam quando eles pedem ajuda ao povo de Deus? O que Josué e o povo de Deus nos ensinam quando eles oferecem ajuda? E o que é que o próprio Deus diretamente quer nos ensinar quando ele se apresenta a Josué e diz: não tenha medo. O que é que o próprio Deus quer nos ensinar quando ele mesmo soberanamente manda uma chuva de pedras sobre os inimigos de Israel? O que é que ele quer nos ensinar quando ele atende o pedido que Josué fez? Porque a noite estava chegando, e se a noite chegasse, eles não conseguiriam abater todos os inimigos. Eles poderiam novamente se reorganizarem e partirem para cima de Israel. Então, Josué não fez um pedido translocado, irresponsável. Não, a noite estava chegando, e se a noite chegasse, os inimigos conseguiriam fugir. E se eles fugissem, eles iriam conseguir novamente se reorganizar. Sabe por quê? Aqui, sem entrar em detalhes, e aqui eu quero separar os palestinos do grupo terrorista Hamas. Sabe por que Israel não dá trégua para os terroristas do Hamas? Porque eles têm um poder de se reorganizar muito rápido. Então eles não podem dar trégua a um grupo diabólico daquele. A guerra de Israel não é contra os palestinos, é contra um grupo terrorista Hamas. Então Josué pede oração: Senhor, segura o sol, segura a lua, que a noite, que o dia se prolongue um pouco mais. E o pedido é: precisamos abater todos. E Deus atendeu o pedido, Virginia, Kennedy. O que temos a aprender com essa história, gente? Envolvendo os gibeonitas, 5 reis de 5 cidades, estados, cidades e reinos, Josué e o povo de Deus. Deus mandando chuva de pedras, fazendo o sol parar, a lua parar. 5 reis sendo vencidos. O que Deus tem a nos ensinar? Então, primeira lição aqui, vamos lá. Para que a primeira igreja prossiga avançando. Procure ficar sempre do lado certo. Essa é a primeira lição aqui. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Nós existimos para ficarmos sempre do lado certo. Nós aprendemos isso indiretamente com os gibeonitas. Eles poderiam ter continuado com a aliança com quem? Adoni e os 5 reis. Mas ele preferiu abrir mão daquela coalizão. E resolveram ficar do lado de Israel. Sim, o expediente não foi agradável. O próprio Josué, no capítulo 9, os repreende. Mas eles disseram: é porque tivemos medo. Nós tomamos conhecimento do que vocês fizeram com as outras nações. Porque ficamos com medo. Mas eles preferiram abrir mão.
Os gibeonitas abriram mão da ajuda de 5 reis, de 5 cidades-estados, e foram para o lado de Israel. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina, no coletivo. E você, membro, no individual, procure ficar sempre do lado certo. E o lado certo é o lado de Deus. O lado certo é o lado de gente que anda com Deus. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus. Ande com os Enoques de Deus. Ande com os Elias de Deus. Ande com as Esther de Deus. Ande com as Déboras de Deus. Por incrível que pareça, um povo pagão nos dá uma lição. Agora deixou de ser pagão, até quando deixaram não sabemos. Mas eles se renderam. E o próprio Deus misericordiosamente aceitou a rendição. Porque senão Deus não teria dito para Josué, parta para cima, não tenha medo. Em outras palavras, defenda os gibeonitas. Claro que Deus tinha propósitos maiores, mas Deus é misericordioso. De que lado você tem estado aqui na terra? Do lado de quem você tem procurado ficar? Quantas pessoas têm negociado o seu caráter, negociado princípios, negociado valores do reino? Prefere desagradar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Israel. Porque fulano, porque fulana, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, você não precisa virar as costas para o seu amigo, para sua amiga, para fulano ou para fulana. Mas por favor, em o nome de Jesus Cristo, não foi fulano, não foi fulana que morreu no Calvário por você. Foi Jesus Cristo, aquele que é plenamente homem, plenamente Deus. Quem morreu por você foi o nosso Josué eterno, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Fique do lado dele. Lembre-se que nós já pregamos aqui, quando Josué está estrategicamente ao pé de Jericó, e aparece um homem com uma espada desembainhada. E Josué olha e percebe, esse é um soldado. Esse é um guerreiro. Por isso ele pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Lembram? Está em Josué. Qual foi a resposta do homem que estava com a espada desembainhada? E a tradição bíblica, hermenêutica, exegética, reformada entende que ali há uma aparição de Cristo antes mesmo da encarnação. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós chamamos de cristofania. Outros chamam também de teofania. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Tire a sandália dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por favor, aprenda com os gibeonitas. Deus, ele, na sua santa ironia, ele usa situações para nos ensinar, você fica assim, ó. Os gibeonitas preferiram fazer aliança com pessoas certas. Fique do lado certo. O colégio pastoral tem atentado para isso. A igreja tem que atentar para isso. Vamos ficar sempre do lado certo. E o lado certo é o lado de Deus. Faça chuva, faça sol. Nosso compromisso com o nosso Deus não está à venda. O nosso compromisso com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não está à venda. Segunda lição desse texto narrativo envolvendo os gibeonitas. Os 5 reis das 5 cidades, reinos. Josué e o povo de Deus, e muito especialmente o próprio Deus. Procure ajuda sempre no lugar certo. Você parou para pensar que os gibeonitas não poderiam ter também chamado os 5 reis para uma conversa? Israel não estava lá. Josué não estava lá, estava?
Raciocine aí. Tente usar aí a didática de Sócrates, maêutica. Tente dar à luz a verdade. Tente descobri-la. Faça perguntas. Josué não estava mais lá. 30 quilômetros de distância. Eles não poderiam agora dizer, olha, chega aqui. Ô Adoni, calma aí, rapaz. Não poderia? O líder dos Gibeonitas não poderia dizer assim, ô Adoni-Zedeque, calma aí, rapaz. Espera, vem aqui. Não, eu não estou do lado deles, não. A gente inventou lá, rapaz. Vem cá, vamos pegar eles de surpresa. Poderia ou não poderia, Ricardo? Poderia, mas eles fizeram isso? Não. Então, de certa forma, há um fundo de verdade aí. Sabe por que eles não fizeram isso? Porque, semelhante a Raabe, de certa forma, eles entenderam que com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, com o Deus de Jacó, não se brinca. Então, procure ajuda sempre do lado certo. Quando chegou a notícia que os 5 reis, com seus exércitos, estavam partindo para cima deles, eles pediram ajuda a quem? Ao povo de Deus. Pediram ajuda no lugar certo. A quem você tem pedido ajuda? Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Acima de tudo, a nossa ajuda vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Com isso, nós não estamos aqui anulando os meios, pessoas que Deus usa para isso. Falar nisso, nós muitas vezes compartilhamos as lutas para a igreja, as batalhas, e esquecemos de compartilhar as conquistas e as vitórias dadas por Deus. Está no processo agora da parte interna nossa. Mas a luta era, orem para que a Neoenergia resolva o nosso problema. E hoje nós temos um transformador a serviço da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus. Tem coisa para fazer agora, mas é da nossa parte, queridos. Como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Precisamos abrir mão da covardia e partir para cima. Deus quer salvar mais gente nesta cidade. Deus quer alcançar homens, mulheres, jovens, crianças, ricos, pobres. Vamos para as periferias da cidade. Vamos em busca dos ricos que estão sem Cristo, dos pobres que estão sem Cristo, dos letrados sem Cristo, dos iletrados sem Cristo. O Evangelho é para todos, pobres e ricos, letrados e iletrados, e tudo para a glória do Senhor. Procure ajuda do lado certo. Os gibeonitas fizeram certo. Mandaram pedir ajuda a Josué. Terceiro, ficar do lado certo sempre trará oposição. O que levou os 5 reis a fazerem uma coalizão para abaterem os gibeonitas? Eles não gostaram da aliança que os gibeonitas fizeram com o povo de Deus. Então, ficar do lado certo trará oposição. Todo aquele que quer seguir a Cristo piedosamente, 2 Timóteo capítulo 3, sofrerá perseguição. Todo aquele que procura sempre ficar do lado certo, oposição surgirá. E muitas vezes, queridos, que o Senhor nos poupe disso, mas dentro e fora. Fora e dentro. Graças a Deus, até o momento, não temos percebido isso aqui dentro, não. Mas também não somos ingênuos. O colégio pastoral está aí com uma visão diária, o radar passando. Não é para maltratar ninguém, não é para coagir ninguém, mas para perceber aonde tem alguém sem o escudo da fé e o diabo pode atacar. Aonde tem alguém sem o capacete da salvação e o diabo pode entrar ali. Aonde tem alguém sem o cinto da verdade, o diabo pode se aproveitar daquilo. Onde tem alguém
ou aonde tem alguém sem a bota do evangelho da paz, o diabo pode atacar ali. Sejam sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o vosso adversário, anda ao redor da dona Dida querida, procurando quem possa devorar. Agora também, igreja, Deus diz para Josué: não tenha medo deles. O rugido do diabo é um rugido para Deus de um gatinho. Porque o verdadeiro rugido é o rugido do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Está lá João chorando, porque ninguém foi achado digno de tomar o livro daquele que está no trono e desatar-lhe os seus selos, nem em cima dos céus, nem embaixo da terra. Aí de repente um dos anciãos, dos 24, diz: não chores, pois o leão da tribo de Judá venceu, e ele se tornou digno de tomar o livro e abrir-lhe os seus 7 selos. O rugido do diabo, ele até assusta um pouquinho, mas ele não suporta o rugido do leão da tribo de Judá. Tem uma canção aí que eu gosto muito dela, escuto com frequência sozinho. Que ruja o leão e a terra estremeça da majestade de Jesus. Só esse refrão, vamos lá. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O rugido que o diabo dá amedronta a mim e a você, mas o rugido que o diabo dá perto do rugido do leão da tribo de Judá, ele se torna um gatinho. Louvado seja Jesus Cristo. Então, ficar do lado certo trará oposição. Mas não se preocupe, você terá sempre a companhia do leão da tribo de Judá, para deixar você de pé também diante das oposições. Ele disse a Josué: ninguém poderá te resistir. Faça o que eu mando e ninguém conseguirá te resistir. O problema é que nós não queremos fazer o que ele manda. Quando a igreja faz o que ele manda, meu irmão, pode abrir ala que a igreja vai passar, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quarta lição: cumpra o que você prometeu. Agora aprendendo com Josué. Capítulo 9 diz que Josué e o povo de Israel aceitou a aliança. Lembram? E preste bem atenção. Foi feito um juramento em nome de Deus. Claro que a aliança não foi para fazer algo pecaminoso, porque se fosse, poderia ser quebrada. A aliança era para não matar os gibeonitas e protegê-los. Deixe-nos vivos e serviremos a vocês. O expediente é que foi horrível da parte dos gibeonitas. Mas Josué aceitou, o povo de Deus aceitou, os líderes aceitaram, os anciãos aceitaram e fizeram um juramento em nome de Deus. Entenderam isso? Josué 9. Quando o pedido dos gibeonitas chegam, o que é que Josué faz? Rapaz, Josué poderia ter dito assim: ei, chega aqui, anciãos, eles não enganaram a gente? Não é, Denise? Vamos deixar de se quebrarem também, não poderia? Não, queridos. Muito especialmente naqueles tempos, a palavra de um homem tinha peso, muito especialmente feita diante de Deus. Hoje, você sabia que o país mais judicializado é o Brasil? São milhões e milhões de processos. Porque está faltando palavra. O cara diz aqui X, amanhã ele está dizendo: não, eu disse foi Y, tome justiça. Não. Josué cumpriu a promessa feita aos gibeonitas. Agora, sabe por que Josué e o povo de Israel cumpriram
as promessas feitas aos gibeonitas, porque acima de tudo, eles fizeram essa aliança na presença do Senhor. Coram Del, face a face com o Senhor. Deus ama a lealdade. Deus ama homens leais, mulheres leais. Quando Jesus Cristo armou a sua tenda entre nós, Ele disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do diabo. Ainda que você sofra prejuízo, você disse que venderia por 70, está vendido, eu posso me torar no meio. Quando o pedido de ajuda chegou, o que é que o texto diz, gente? Versículo 7. Então Josué partiu de Gigal, ele, todo o exército com ele e todos os valentes. Isso é lealdade, isso é compromisso. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, não vou aqui discutir quem o ama, quem o odeia, mas escreveu uma série de livros, mais ou menos, um deles é Modernidade Líquida. A partir daí, amor líquido, não é? Já dá para ter uma ideia, não é? Qual é a ideia de sociedade líquida? Amor líquido. O que é que acontece com uma água na sua mão? Você consegue segurá-la? Ela se esvai, não é? O que quer dizer com isso? Que é justamente uma sociedade sem solidez, sem identidade. Uma hora é uma coisa, uma hora é outra coisa. Compromissos líquidos. Vejam, vivemos uma época hoje de relacionamentos líquidos. Quem é amigo hoje, amanhã é inimigo. Triste isso, e muitas vezes essa sociedade líquida, esse relacionamento líquido tem adentrado nas igrejas. Que o Senhor poupe esta igreja. Deus ama a lealdade. A palavra fé, ela tem como raiz no grego pistos, 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 fidelidade, lealdade, fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é, toda a igreja, amor. Vamos lá? Vamos ler o texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A nossa mão... Gente, garotos preciosos. Um cheiro no coração. Vocês são bênção de Deus. Vamos lá, juntos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, ênfase, fidelidade. Deus ama olhar para um homem e perceber que ele é um homem de palavra. Ele ama olhar para a mulher e perceber que é uma mulher de palavra. Ele ama isso. E a primeira igreja presbiteriana foi chamada para ser uma igreja de palavra, uma igreja leal. Por isso também temos dito aqui, nenhuma ovelha deixada para trás. Está doente, vamos sofrer com eles juntos. Está alegre, vamos alegrar com eles. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. A fidelidade se expressa em diversas situações. Fidelidade a Deus, fidelidade ao próximo. Cumpra com o que prometeu. No individual e no coletivo. O Senhor tem prazer nisso. Quinto lugar, faça uso de boas estratégias. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Bíblia aberta, capítulo 10, versículo 9. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gigal. Como a soberania de Deus tem sido usada hoje, erradamente, até pelos calvinistas. A soberania de Deus não anula ser um bom estrategista, uma igreja estratégica, uma igreja que procura boas estratégias, bons métodos. Não, vejam, o texto diz que ele saiu de noite e pegou o exército de surpresa. Então vamos avançar, vamos procurar boas estratégias. Claro, supervisionadas pelos princípios da palavra de Deus.
Quando me perguntam que livro você está lendo, eu falo, olha, é difícil dizer para você, porque a minha escrivania está com 50 livros abertos. Inclusive mais um aqui, eu estou lendo esses dias. Uma igreja que faz o quê? Uma igreja que faz discípulos, guerreiro. Livraço, viu? Livraço. Boas estratégias. Bons métodos. Israel foi de madrugada. Josué disse, bora. De madrugada. A fé não anula ação. Não anula boa estratégia. Não anula fazer uso de métodos. Aqui acolá eu encontro gente assim, esse negócio de métodos, esse negócio de estratégia, esse negócio disso. Então fala o seguinte, cruza os braços. Deus poderia ter usado anjos, mas Ele não quis. Aprove a Ele usar homens. Claro, Deus não unge métodos, Ele unge homens. Mas os homens que Ele unge, tipo Josué, usa boas estratégias. Boas estratégias. A igreja tem que manter o essencial, mas quanto às formas, aquilo que é possível mudar, mudemos. Sem deixar de ser igreja no essencial. Sexto lugar. Execute as estratégias, acima de tudo confiando no Senhor. Execute as estratégias, acima de tudo confiando em quem? No Senhor. Confiando no Senhor. Vejam o versículo 19 do capítulo 10 comigo. Veja o que Josué manda fazer com aqueles que estavam fugindo, os inimigos. Palavra de Josué. Todos juntos. Persiga os seus inimigos e mate os que vão ficando para trás. Não os deixe entrar na cidade deles. Agora todos juntos. Porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Ei, gente, aprove a Deus. Ele poderia trabalhar sem isso. Mas a história mostra que Deus decidiu trabalhar também através de líderes. Líderes. É por isso a ênfase muito aí, Josué. E o líder é isso aí, ó. O líder está sempre liderando o povo, liderando o exército, encorajando, animando, nunca na força dele, mas na força de quem? Do Senhor, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Vocês acham que Josué disse isso mais ou menos assim? Porque o Senhor, gente, entregou na mão de vocês. Vocês acham que Josué, o general de guerra, disse isso para o exército? Eu sou apaixonado pelas histórias das guerras. Dizem que isso revela um pouco da minha personalidade, diz o especialista. Eu gosto de assistir Alexandre o Grande. Eu gosto de assistir filmes baseados em fatos reais. Quando eu vejo o general passando a revista do seu exército, eu gosto. E uma cena que eu acho lindo é o general montado no seu cavalo. E ele vai para lá e vai para cá. E ele pergunta: soldados, hoje chegou o dia. E o cavalo vai para lá e vai para cá, de lutarmos pela nossa liberdade. E os soldados: vamos ou não vamos? E aí ele vai de novo: soldados, aqui estamos para defender as nossas famílias. Todos juntos. Já não estou brincando, é isso. Igreja também é isso. É ousadia no Senhor. É ser aguerrida. Bora, primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Falando da minha idade, não tenho problema com isso também. E eu sei que às vezes a gente fica assustado. Dia 21, 50 anos, 5.0. E minha esposa olhou assim e disse: cuidado, viu? Está ficando velho. Eu estou mesmo. A barba denuncia. Mas falando com outra pessoa, eu disse assim: 50 para 70, 20. Aí o Adualdo me alegrou e disse: dá para chegar a 100. Eu digo: maravilha, eu presbítero Adualdo. Só que eu penso o seguinte, a palavra que eu disse foi: e daí para frente eu não quero desperdiçar nenhum segundo. Tudo voltado para a obra do Senhor. É por isso que muitas vezes você vê o pastor aqui fazendo isso. Bora!
Não é sensacionalismo. Não é emocionalismo barato. Não. É liderança. É confiança no Senhor. É dizer para esta igreja que tem muito para ser feito aqui na cidade. Com algumas ressalvas, é claro. É semelhante aos generais de guerra. Tem que estimular a igreja. Tem que desafiá-la. Tem que encorajá-la. Persigam. Não os deixe vivos. Porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Louvado seja o Senhor. Então, executemos a obra, mas sempre confiando, acima de tudo, no Senhor. E sétimo, último lugar, o que aprendemos? Não se esqueça, tudo é feito, e tudo foi feito por Josué e pelo exército, por Israel, tendo em vista o propósito maior. E o propósito maior, o reino messiânico de Jesus Cristo. Não eram só as nações pelas nações. É que Deus estava preparando o palco. O palco para a vinda do Messias, o Machias, o Rei. E ele veio na sua primeira vinda. Estado de humilhação. Morreu. Ressuscitou, subiu às alturas. Mas ele virá numa segunda vinda. O Rei que nos é apresentado no Salmo 2 virá com cetro de ferro em suas mãos, para reger todos os amorreus dos quatro cantos da terra, todos os heveus dos quatro cantos da terra. Ele vai reger com seu cetro de ferro, Salmo 2. Apocalipse 19 diz que ele virá montado num cavalo branco, com uma espada na mão, na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui não é ficção não, é uma linguagem simbólica, mas que aponta para realidades. Ele virá. O nosso Josué virá. Então tudo deve ser feito aqui com um propósito maior. A expansão do reino de Cristo. Fazer discípulos para a expansão do reino de Cristo. Plantar igrejas para a expansão do reino de Cristo. Apoiar o seminário evangélico Betânia para a expansão do reino de Cristo. Apoiar o missionário, seja ele presbiteriano, batista, seja lá o quem for. É homem de Deus, está precisando. A igreja tem, vamos apoiá-lo para a expansão do reino de Cristo. E para a glória de Cristo. Eu encerro o sermão com a conclusão. Eu encerro o sermão. A conclusão desse sermão de hoje foi um sermão que um pastor pregou em São Paulo. Efésios 3, 20 e 21. Foi o sermão que ele pregou. O reverendo Ricardo Agreste. E esse será a conclusão do sermão desta noite. Porque o sermão desta noite é com compromisso, diligência e fidelidade. Vamos para a batalha, pois Deus vai conosco. Pois Deus irá sempre conosco. E eu encerro o sermão de hoje. Efésios 3, 20 e 21. O que é que diz aí? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. E aqui 4 verdades. O mérito é do colega, mas são verdades bíblicas. Como são bíblicas, graças a Deus, ele sabe que ele nos a patenteou. Mas Deus o usou para fazer uma arrumação linda. Primeira verdade encontrada nesses 2 versículos de Efésios 3. 4 coisas aí. Primeiro, uma verdade. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A primeira igreja presbiteriana precisa continuar trabalhando com essa verdade na mente, com essa promessa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Segunda coisa, tem um método aí. Texto aí de volta.
Segunda coisa, a primeira é uma verdade. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Cléo. Mais. Nós queríamos um transformador. É muito caro, é 80 mil, tudo é 200 mil. Estamos com um transformador ali. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Estamos precisando ampliar esse templo. Não é para mostrar vaidade. Tem gente chegando. E tem mais gente para chegar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Segunda coisa, o método. Do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Todos juntos. Conforme o seu poder que opera em... Aí eu gostei dessa frase do reverendo Ricardo Agreste. Conforme o seu poder que opera em nós. Essa segunda verdade ele colocou como método. Agora observem. Frase dele, viu? Com base na Bíblia. O nosso Deus, em sua soberania, determinou que Ele não vai fazer por nós aquilo que Ele decidiu fazer através de nós. É através de nós. Às vezes encontramos líderes por aí com os braços cruzados, guerreiros, esperando que, Deus é soberano, mas o nosso Deus, em sua soberania, determinou que Ele não vai fazer por nós aquilo que Ele decidiu fazer através de nós. Está ali, olha. Conforme o seu poder que opera em quem? Em nós. Conforme o seu poder que opera em nós. Terceira coisa, o texto está aí. Versículo 21. A Ele seja, na igreja, propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? A glória dEle. A glória do Pai. A glória do Filho. A glória do Espírito Santo. Tudo deve ser para a glória dEle. Até a celebração dos meus 50 anos, no dia 24 deste mês, tem que ser para a glória de Jesus Cristo, para a exaltação de Jesus Cristo, porque sou o que sou pela graça dEle. É graça, é graça, é graça. A igreja existe para glorificá-lo. E a quarta coisa, um desafio. Está aí no finalzinho, todos juntos. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus. Quando? Todos juntos. Por todas as gerações e para todos sempre. Nós temos que trabalhar para que todas as gerações vivam para a glória de Deus. Todas as gerações. Todas as gerações e para todo sempre. Ele colocou como desafio. Uma verdade, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Um método, através do seu poder pelo seu poder que opera em nós. Propósito, para a glória do seu nome. Desafio, fazer com que isso chegue a todas as gerações e para todo sempre. Por isso encontramos Josué no capítulo 10, avançando. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Prossigamos com compromisso, com diligência, com fidelidade, indo para a batalha, com a consciência de que Deus vai sempre conosco. Ele vai sempre conosco. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém.